Buenas, meus nobres, aqui é Peter Paul e se vocês chegaram aqui no canal Cult Sense nesse vídeo é porque vocês estão procurando saber sobre a figura que nós vamos falar hoje. E hoje eu vou falar para vocês do temido dos sete mares, o Barba Negra. Muito antes de se chamar Barba Negra, Edward Teach ou Edward Teach, que na verdade aqui se tem uma incongruência de informações, porque se sabe que o primeiro nome do Barba Negra era Edward, só que o segundo nome é que ficava complicado. O sobrenome dele era dito de muitas formas, e como saber ler e escrever uma coisa um pouco que difícil naquela época, era um luxo, era muito difícil encontrar alguém que escrevesse da maneira certa e que às vezes conseguisse transcrever como se fala para a escrita. Então eu vou chamar de Edward Teach, até ele se tornar um Barba Negra, e depois disso eu vou me referir a ele pelo nome famoso, né? Porque aí ele já ganhou o mérito de ser chamado por um Barba Negra. Especula-se que ele nasceu em Bristol, na Inglaterra, em 1680, muito antes de ele se tornar muito famoso na Era de Ouro da pirataria, como é conhecido o período do século XVII ao século XVIII, que teve as grandes navegações e teve grandes piratas nessa época aí. Foi um momento de maior boom da pirataria. Quando ainda era mais conhecido como Edward Teach, ele trabalhou em navios corsários a serviço da Inglaterra na Guerra da Sucessão Espanhola, uma guerra que foi as colônias da Inglaterra e Inglaterra contra a Espanha e a França. Se tem um registro mais preciso de uma participação dele no teatro de operações chamado Queen Anne's War, que é a Guerra da Rainha Ana, traduzindo. Que nesse momento aqui, essa especulação se dá por conta do nome do primeiro navio que ele teve, na verdade não o primeiro navio, mas o primeiro navio digno do Barba Negra, que ele renomeou para Queen Anne's Revenge, que é a vingança da Rainha Ana, que era a monarca da época que estava no poder. Então se tem essa especulação que provavelmente ele participou desse teatro de operações e por isso um dos motivos pelo qual ele nomeou seu primeiro navio, grande navio, como Queen Anne's Revenge, que é a vingança da Rainha Ana. Também é notório que ele era uma pessoa de boa educação e provavelmente ele veio de um berço interessante. Não foi um nobre, não foi uma pessoa muito rica, mas ele tinha um berço bom, porque ele teve uma excelente educação, ele sabia ler e escrever e ele conseguia falar latim. Fora que ele mantinha um diário de bordo, que apesar das pessoas acharem que todo pirata tinha um diário de bordo, não era bem assim. A maioria deles não tinha, porque não sabia escrever, né? Então não ia rolar. Muitas lendas permeiam a vida de Barba Negra e a maioria delas ele mesmo que fomentou, porque ele tinha essa necessidade, já que para poder fazer com que as pessoas tivessem medo dele, conhecessem a sua lenda e conhecessem a sua história, ele precisava espalhar. Então muitas vezes ele até criava situações para que a lenda dele parecesse mais amedrontadora do que ela realmente era. Digamos que o melhor publicitário do Barba Negra foi o próprio Barba Negra, né? Que ele deu o seu jeitinho de se tornar muito mais conhecido por essa alcunha do que pelo seu nome original, que a gente até hoje não sabe direito qual é. O Barba Negra ele também tinha uma estranha diferença com os outros piratas. Ele era benevolente com as pessoas, ele não era um cara que matava com frequência, ele era mais tido como uma pessoa que só matava quando havia necessidade ou para se defender. E ele tendia a libertar os escravos que ele capturava, muitas vezes dando para eles a opção de se juntar à sua tripulação ou de seguir sua vida e tentar de alguma outra forma sobreviver, já que ele os libertava quase que instantaneamente. Após o fim da guerra, com a assinatura do Tratado de Utrecht, o Barba Negra perdeu o respaldo que a coroa inglesa dava para os ataques que eram designados a navios espanhóis e franceses. Apesar de ele não exercer nenhuma posição de comando naquela época, até porque ele era mais como um tripulante qualquer, ele não era preso por estar saqueando navios, por estar atracando navios, por estar enfrentando navios franceses e espanhóis, porque era exatamente isso que a coroa queria. Então, como ele tinha esse aval e ele foi revogado com essa assinatura desse tratado, bom, aí como muitos outros, não só ele, tiveram que se voltar para a pirataria, que parecia muito interessante naquele momento, já que né, a maioria das pessoas estão desempregadas e a gente tem uma boa noção do mar e de luta, então acho que é mais fácil a gente fazer a mesma coisa, só que de maneira ilegal. Não demorou muito por Barba Negra encontrar um companheiro, um amigo para ele, e ele encontrou Benjamin Hornigold, um outro pirata muito famoso, que provavelmente eu vou falar em outro vídeo sobre ele, que ele estava montando na época e já tinha uma noção de como seria a sua tripulação, a sua gangue. E ele chamava de Hornigold's Flying Gang, que é a gangue voadora do Hornigold. O Edward Teach foi acrescentado a essa gangue e logo ele ganhou a confiança do Hornigold, que sempre via ele como uma figura muito importante para o bando, pela maneira como ele era destemido, pela sua
coragem, pela sua maneira de ver as coisas de uma forma mais, como eu posso dizer, estratégica. Ele tinha muita diferença para os outros e o Hornigold gostava muito dele. Tanto que existia um momento que era muito comum que acontecesse isso, que o Hornigold perdeu a sua tripulação. Por que ele perdeu a tripulação e o navio que ele estava? Porque quando existiam os saques, a tripulação tinha votos iguais. Então o capitão, ele estava lá por meio que uma democracia interna do navio. Então eles votavam para ver se o capitão permaneceria, quando isso era pedido com essa votação. E aconteceu que naquela época os saques não estavam tão bem para o Hornigold, e não estavam tão bem para ele, e ele, enfim, acabou não ganhando os bons olhos da tripulação e eles acabaram votando para ele sair. A pessoa que substituiu ele, no entanto, foi um outro pirata muito conhecido, que era o Samuel Bellamy, que também é conhecido como Black Sam. Ele é um grande e famoso pirata e ele, mais tarde nessa história, tem uma importância muito grande. Porém, nesse momento que ele perde a tripulação e perde o navio, existe uma pessoa que ficou do lado dele. Na verdade, algumas, mas a mais importante era o Edward Teach. Ele continuou ao lado do Hornigold e, inclusive, o Hornigold viu que ele era tão leal e tão amigo e tão parceiro dele que ele disse: no momento que eu puder e que a gente tiver um navio de disposição, tu vai ser o capitão dele. Hornigold realmente cumpriu a promessa dele e ele achava realmente que o Barba Negra era um cara fantástico para estar do lado dele. Então eles conseguiram sair para saques e conseguiram uma chalupa, que era um navio pequeno, menor, não tão pequeno assim, mas que dava para comportar uma boa quantidade de canhões, e eles conseguiram dominar esse navio. Conseguindo dominar esse navio, ele fez jus à sua promessa, que foi feita por Barba Negra, e deu para ele o título de capitão. E essa é a primeira vez que ele tem uma posição de comando dentro de um navio, porque até então ele era conselheiro, ou ele estava ali mais como um amigo, como alguém que estava mais para ajudar, um segundo no comando. E dessa vez ele estava sendo capitão, e nem na época que ele estava trabalhando com corsários para a rainha, ele tinha essa posição de comando. Então aqui realmente é um marco na carreira dele. E é aqui que, nessa época que isso aconteceu, foi 1716, que realmente marca o início da carreira dele, o início das grandes navegações da Era de Ouro da pirataria, porque é junto com ele que vem a fama. Então se dá muito crédito ao Barba Negra por ter feito isso, por dar a fama aos piratas, que apesar deles terem uma fama de serem amedrontadores, eles não eram tão amedrontadores assim. Isso tem um dedinho do nosso publicitário Barba Negra. A parceria com Hornigold foi tão boa que gerou novos frutos para ele. E ele, junto com o seu navio novo, que agora eles formavam uma frota pirata, a frota que se juntava a Hornigold e a do Edward Teach estavam juntas naquele momento, ele chegou a conhecer mais um outro pirata famoso em uma das suas idas e vindas. E nesse momento o Hornigold dá uma ideia para ele, porque esse pirata famoso que ele conhece é conhecido como Cavalheiro dos Piratas. É o Stede Bonnet, que recebeu essa alcunha de Cavalheiro dos Piratas por ele ser de origem nobre, ser um pouquinho rechonchudo, que era bem difícil para aquela época, principalmente para piratas, por se vestir de uma maneira muito boa e ter uma excelente educação. Fora isso, ele não tinha uma noção muito boa de pirataria e de ser marinheiro, então ele era tido como um marinheiro soft, um marinheiro suave. Como pirata, ele viu o Edward Teach e o Hornigold chegou a dar a ideia para ele de eles se juntarem. E foi uma bela e acertada parceria, porque o Stede Bonnet tinha recém-chegado de uma batalha quando ele encontrou o Edward Teach pela primeira vez. E ele estava já super destruído, estava sangrando, estava com vários problemas de saúde. E o Edward Teach falou para ele: ó, vamos juntar o meu navio e o teu, a gente vai fazer alguns saques e deixa que eu comando as coisas aqui, eu te ajudo a comandar, eu meio que vou ser o teu mentor. E o que aconteceu é que o Barba Negra botou ele para dentro da cabine e ele mal saía, né? Então ele ficava dizendo: não, eu estou cuidando de tudo aqui, eu estou cuidando, não se preocupa. E o Stede Bonnet foi deixando, porque os saques vinham vindo e a tripulação estava gostando dessa maneira. Mas no fundo, o Barba Negra queria tomar o navio dele, que era um navio bem interessante, com uma tripulação boa, já que ele tinha dinheiro. E no fim ele acabou não fazendo isso, mas a intenção dele era muito clara de fazer isso. E uma das suas incursões no navio do Bonnet, que se chamava Revenge, o Vingança, o Edward Teach ele conseguiu encontrar um outro navio de comércio chamado Betty. E nesse momento, ele dá início à lenda do Barba Negra. Edward Teach aqui deixa de ser Edward Teach, passa a ser o Barba Negra. Porque ele bolou, né, na cabeça dele, um uniforme para os saques.
que dava muito medo nas pessoas porque ele dava um ar sobrenatural para ele. E esse uniforme ele era uma roupa muito escura, uma roupa preta, de marinheiro, claro. Ele fazia umas tipóias que ele segurava as pistolas, eram 3 pistolas de cada lado, fazendo como se fosse uma bandoleira rústica. E ele botava pavios de gatilhos, de bombas, embaixo do chapéu dele e no cabelo. Sendo assim, ele ligava eles na hora da batalha e ele aparecia com uma aura de fogo, faísca e fumaça, que dava uma aura toda misteriosa para ele, de quase que um demônio saindo de dentro de um navio para te invadir. E isso no Barry deu um efeito tão grande que eles sequer opuseram qualquer resistência. Eles ficaram amedrontados com aquela figura, com todo aquele espetáculo que ele criou, e eles não fizeram nada, eles simplesmente cederam para ele. E aí o Barba Negra viu que dá para fazer desse jeito, que ele iria gastar menos com explosivos, com balas, com suprimentos, se ele amedrontasse as pessoas e elas simplesmente desistissem da batalha. Isso se tornou muito importante para ele. E é claro, aqui ele destruiu esse navio Barry, ele incendiou ele e tomou essa tripulação dele como prisioneira. Algumas pessoas até chegaram a ficar na tripulação do Revenge do navio do Barba Negra, que era aquela chalupa que ele tinha. Mas ele acabou libertando a maioria depois de um certo tempo. Mas nisso, ele só reteve eles para ocultar naquele momento aquela passagem dele ali e fazer com que as pessoas meio que depois, quando ele soltasse eles, soubessem quem ele era. Então a intenção dele ali não era somente tomar o navio e os bens, era mais espalhar a sua história. Mais ou menos nessa mesma época, o Barba Negra ficou sabendo que um dos seus companheiros antigos da tripulação do Horn Gold tinha morrido. E morreu de uma forma que era muito atípica para um pirata, porque normalmente eles morriam em batalha ou eram capturados. E no caso dele, que era o Samuel Bellamy, que a gente falou mais cedo, lembra que eu disse para vocês, prestem atenção nesse nome? É aqui que ele faz a diferença. Samuel Bellamy, o Sam Black, que era o outro grande pirata, que estava com uma frota muito interessante de navios naquele momento, foi pego por uma tempestade, e uma tempestade que destruiu a frota dele e ele acabou morrendo afogado, como grande parte da tripulação dele. Porém, os sobreviventes foram capturados e enviados para Boston para serem julgados e enforcados. Não só enforcados, que naquela época quando tu matava um pirata, tu expunha ele, tu colocava ele exposto em algum lugar para que as pessoas soubessem que se tu fizer um ato de pirataria, aquilo vai acontecer contigo, para desestimular as pessoas. E o Barba Negra ficou sabendo disso. Naquele momento ele começou a matutar um plano para ajudar os companheiros piratas que estavam ali, até em respeito ao Sam Black, que era um amigo dele. Só que com o tempo ele não conseguiu fazer. Por quê? O que acontece foi que depois de vários saques ele recebeu informações de várias pessoas que Boston estava sendo muito bem guardada, que o rei tinha mandado uma série de reforços para oprimir a pirataria. E dentre esses reforços, ele mandou o HMS Rose e o HMS Squirrel, que foram para Boston para assegurar tanto a execução quanto o julgamento. Isso ele ficou sabendo pelos saques dele. Eu esqueci de dizer para vocês, HMS é His or Her Majesty Ship, que traduzindo seria o navio da majestade, da vossa majestade, que é os navios que são denominados da Marinha Britânica. E aí nesse momento ele começa a pensar, acho que eu não vou conseguir fazer esse resgate. Até que ele encontra uma nova informação que é dada por um prisioneiro, o Peter Peters. E não sou eu, né, gente? É um cara diferente aí de mim. E ele deu para ele uma informação que existiam mais navios da rainha, aliás, na verdade naquele momento era do rei, que estavam fazendo a proteção tanto de Nova York quanto fazendo uma troca de um navio mais antigo que estava com um problema naquela época, e eles estavam todos muito próximos, ou sendo tornando quase impossível o resgate dos tripulantes do Sam Black. Logo o Barba Negra desistiu dessa ideia, mas ele ficou pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? Porque naquele momento tinha o HMS Rose, o HMS Squirrel, o HMS Diamond, o HMS Pearl. Todos eles estavam lá e muito se falava do HMS Scarborough, que também estava próximo. Então, para ele, com apenas uma chalupa e um navio um pouquinho maior, era impossível conseguir aquilo. Então ele ficou pensando e nutriu aí um desejo de vingança contra Boston, porque ele culpava Boston por estar matando seus companheiros. E aí ele pensou, eu preciso de um navio maior e um navio que seja da proporção que eu quero, que ele possa trazer todos aqueles desejos que eu imagino. E ele foi atrás de um lugar que ele sabia que ia ter. E ele partiu ali para as Ilhas Windward, que eram próximas ao Caribe. Que ele sabia que naquela rota ele iria encontrar
o tal do navio que ele precisava. E dito e feito, o cara era muito bom como um marinheiro, ele sabia o que estava fazendo. Ele encontrou, era um navio francês chamado Le Concorde. E esse navio, gente, era imenso, era grande, era rápido, era tudo aquilo que ele precisava. Capitaneado por Pierre Dosset, Le Concorde era um navio de comércio de escravos. Naquela época ele não estava traficando, ele realmente estava a serviço da França e de comércio padrão. E naquele momento que ele encontrou com o Barba Negra, ele estava no pior momento dele. Ele estava com 70% da sua tripulação ou abatida, morta, ou estava machucada. Fora isso, levando muito mais mantimentos e produtos para comercializar do que qualquer outra coisa. Fora que ele tinha 150 escravos dentro do navio, ou seja, era praticamente impossível para ele conseguir afastar naquele momento, com aquele padrão que ele tinha ali, com aquele pessoal que ele tinha, aquele armamento, o Barba Negra. E ele acabou realmente perdendo essa batalha. O Barba Negra pegou os seus tripulantes, ofereceu para eles a possibilidade de se juntarem a ele, e alguns realmente o fizeram, principalmente um médico, que ele necessitava muito no navio dele. Ele libertou os escravos e agregou vários deles para a sua própria tripulação. Posteriormente, ele deixou com essa tripulação do Pierre Dosset um navio menor que ele tinha na época, um navio que estava já estragado, todo quebrado. Ele tirou todas as armas, tudo, e deu para eles só um navio para navegar, para eles não morrerem de fome ali. O que mostra um traço até de humanidade dele. E nesse momento, eles renomeiam aquele navio. E o nome que eles usam é muito curioso. Eles nomearam o navio de Encontro Ruim, porque realmente foi o que aconteceu com eles, né? Eles tiveram um encontro ruim com o Barba Negra. O Barba Negra então pegou aquele navio, armou ele, o Le Concorde, renomeou ele, que dessa vez ele se tornou o navio principal dele, o Queen Anne's Revenge. Mandou ele para toda a recalchutagem, botou canhões, e agora ele estava pronto para fazer os seus saques, com um navio do tamanho da sua ambição. Não demorou muito para ele conseguir um primeiro grande saque que foi bastante notório, que foi do Great Allen, que era um navio vindo de Boston, que ele tocou fogo nesse navio depois de saquear ele, e ainda apreendeu um outro navio menor que tinha com eles, que era uma chalupa menor que chamava-se Adventure, e ficou com ele. Ele só fez isso, ele só tocou fogo no navio principal porque ele era de Boston, que ele tinha jurado vingança. Então ele já estava fazendo um belo nome, mostrando que ele não tinha tolerância nenhuma com essa galera. Depois desse tempo que ele tinha já pego o seu navio, armado ele teve ali perto de Barbados um encontro com o HMS Scarborough, que foi a batalha mais difícil que ele teve que travar até então, porque o HMS Scarborough era o melhor navio do rei, e ele quase, assim, não chegou a quase perder. Ele na verdade ganhou essa batalha, porque o HMS Scarborough bateu em retirada, mas toda a grande batalha que tem, porque durou várias horas, ele sofre muitas perdas e gasta muito por conta de munição e etc. Então para ele começou a ver que talvez bater de frente não vai dar o melhor caminho para mim. A falta de registro dessa época também nos dificulta bastante para ter informações do que aconteceu naquela época, mas sabe-se que entre 1717 e 1718 ele reencontrou o Benjamin Hornigold, e eles tiveram assim um reencontro, fizeram mais alguns saques juntos, mas depois nunca mais se viram. Um momento desse tempo aí que ele já estava com o Queen Anne's Revenge e já estava já bem mais famoso e tal, tanto que o Hornigold deve ter sido o auge, ter visto o seu mentorado superando o mestre, né? Nesse tempo também ele percebe que o Bonnet, o Stede Bonnet, que estava com ele nessa época ainda, não era muito interessante de manter, até porque ele era um pirata bem ruim. E ele deu um jeito de jogar ele numa ilha junto com os tripulantes dele. Na verdade, ele jogou os tripulantes dele para o Stede resgatá-los e perder tempo com isso, e ele conseguir fugir e deixar ele para trás. E ele realmente conseguiu, deixou ele lá com o navio todo quebrado. Aí todos aqueles tripulantes foram resgatados pelo Stede Bonnet, e ele jurou vingança para o Barba Negra. O que acontece, na verdade, é que ele nunca conseguiu fazer nada em relação a isso, porque muito pouco tempo depois, temos um desfecho diferente na nossa história do Barba Negra, e eles nunca mais se reencontraram. Outro ponto muito importante que aconteceu nesse momento que ele deixa o Stede Bonnet, tem um reencontro com o Hornigold, é que o Hornigold, que estava já tripulando o seu navio Ranger, que é o último navio que ele utilizou, ele aceitou um perdão do rei, e ele se dirigiu à Jamaica e aceitou esse perdão. E o que tinha nesse perdão? Que ele não só iria ser perdoado dos seus crimes, mas ele iria agora passar a ser um caçador de piratas, né?
realmente é uma coisa bem complicada tu agora ter que lidar com o teu mentor te caçando. Falando agora de um outro momento na vida do Barba Negra, ele tinha descoberto que ele estava com sífilis, que era uma doença que acometia muitas pessoas naquela época, e ela tende a tirar a sanidade da pessoa. Então naquele momento as pessoas têm a noção dos registros históricos que o Barba Negra talvez estivesse sendo afetado pela doença, que ele começava a tomar decisões muito diferentes da sua personalidade, demonstrando que estava ficando louco. Uma dessas suas decisões estranhas foi fugir do Caribe, ir embora do Caribe e ir para a América tentar saquear. Ele fez um cerco a uma cidade na Virgínia do Sul, se eu não me engano, ou foi na Carolina do Sul? Foi na Carolina do Sul, cidade de Charleston. E o que acontece ali é que ele saqueou todos os navios que entravam e saíam. E ele conseguiu nessa época um navio que tinha muitos nobres dentro, muitas pessoas de influência. Tomou eles como reféns e pediu um resgate. E a gente pensa, vai pedir ouro, vai pedir joias. Ele pediu remédios. Então, realmente a mentalidade dele tinha mudado, ele não estava pensando direito. E com isso, as decisões dele se tornavam cada vez mais confusas. Quando foi atendido os pedidos dele desse resgate, que era o resgate de um navio, desse navio que foi dominado por ele, era o Crowley, ele simplesmente foi embora. E aí começou a repensar a carreira dele como pirata. Foi então que ele tomou a decisão de ir para a América, mais adentro, para aceitar um perdão. Antes dele aceitar esse perdão, ele precisava se desfazer da tripulação dele, porque ela estava muito grande, ele estava com 4 navios. Então ele foi fazer uma tentativa de limpeza de casco, que era uma raspagem que se faz nos navios, e ele acabou afundando 2 navios dele, sendo um deles o Queen Anne's Revenge, que era o seu principal navio. Foi acontecendo isso, a tripulação realmente se dividiu, e ele conseguiu então seguir para a América e pediu perdão para Charles Eden. E esse é um personagem também muito importante na história do Barba Negra. Ele se dirigiu à Carolina do Norte, onde ele encontrou Charles Eden, que era o governador da Carolina do Norte, pediu o perdão e ele deu. Só que eles acabaram virando amigos. Tão amigos que o Barba Negra resolveu fazer o seguinte: olha, por que tu não me contrata e eu vou saquear os navios para ti? E realmente foi isso que ele fez. Ele não só saqueava os navios para o Charles Eden, que ele não dava todo o dinheiro para ele dava uma parte. Ele tinha agora um perdão dos seus crimes passados, pelo perdão que ele aceitou, e ele estava trabalhando a serviço do rei, porque ele estava trabalhando para o governador. Então não tinha mais nenhum tipo de problema para ele de saquear navios. Acontece que isso não foi muito legal para os vizinhos dessa cidade, porque existia um outro governador que ficou muito irritado com essa situação, porque ele acabava deixando com que o mercado ficasse ruim, porque as pessoas que tinham navios de mercadorias não vinham, porque sabiam que o Barba Negra estava ali. E como ele não podia ser preso, não podiam fazer nada com ele, ele iria saquear. Então se tornou uma rota ruim de comércio. Nesse momento, Alexander Spotswood, o governador da Virgínia, vai atrás do Barba Negra. Determinado a conseguir capturar o lendário pirata, ele faz uma força-tarefa com Robert Maynard, que era um belo de um soldado na época, um grande marinheiro. Ele fez essa força-tarefa para capturar ou matar o Barba Negra. E o Maynard ele acabou realmente encontrando com o Barba Negra. Ele elaborou um plano muito inteligente para conseguir dominar o lendário pirata. O Barba Negra atirou com seus canhões contra os navios de Maynard e ele fez que ele tinha perdido. Ele escondeu a tripulação dele e o Barba Negra achou que tinha vencido, subiu no navio e encontrou o navio cheio. Foi aí que começou uma batalha cruel entre ele e o Maynard. E realmente o Barba Negra não conseguiu vencer. Ele levou 5 tiros e tomou mais de 20 facadas, de 20 espadadas para ele poder cair. No momento que ele morreu, os seus companheiros de tripulação viram que ele morreu e perderam a vontade daquela batalha. Eles se renderam, já que o Barba Negra tinha morrido. E o Maynard ele ficou tão orgulhoso das suas atitudes que ele conseguiu capturar aqueles piratas que ele arrancou a cabeça do Barba Negra e botou ela como um troféu no gurupés do seu navio. E ele ficou navegando por lá mostrando que ele tinha derrotado o lendário pirata. E isso é muito, muito complicado para a época, porque ele era a maior figura. Ou seja, a pirataria estava completamente destruída. Por isso que a época da pirataria, também da época de ouro, fecha e acaba meio que no exato momento que o Barba Negra morre, que é 1718. E com isso nós chegamos ao fim da carreira do nosso lendário Barba Negra. Ele foi derrotado em batalha, e que era até um grande louro para ele naquele momento, que ele morreu realmente fazendo o que ele queria. Barba Negra ele se tornou tão famoso e tão lendário que as pessoas não custaram acreditar que ele tinha morrido. Então muitas pessoas inventaram histórias de que o fantasma dele ainda procurava pela cabeça dele pelos 7 mares, o que era uma história que não fazia o menor sentido, mas todo mundo tinha naquele momento. Existiam diversas
histórias que eu vou abordar, inclusive, em outros momentos. Mas essa do Barba Negra era muito conhecida. Inclusive, muitas vezes quando se viam algumas luzes em alguns navios, se diziam que era Teach's Lights, que eram as luzes do Teach, que era o nome do Barba Negra, ou seja, várias lendas se formaram como se ele estivesse assombrando os Sete Mares. E efetivamente isso não aconteceu. Ele se tornou, na verdade, uma figura muito popular, né? As pessoas gostaram muito dele e falaram em diversas obras. Inclusive, nós temos um documentário do Netflix, do Reino Perdido dos Piratas, onde o Barba Negra é interpretado por James Oliver Whitley, que é bem legal, é bem interessante. Ele conta bem essa história do envolvimento do Hornigold com o Barba Negra e até o fim da vida do Barba Negra. É muito bom esse documentário e vale a pena dar uma conferida. Ele também conta de outros piratas naquele momento, mas o principal é o Hornigold e o Barba Negra. O lendário pirata também aparece nos filmes Blackbeard and the Pirates, interpretado por Robert Newton, The Boys and the Pirates por Mervyn Vai, Ghost of the Blackbeard, interpretado por Peter Ustinov, e Franco Ciccio il Pirata Barbaneira. Ele foi interpretado por Fernando Sancho. No universo da Disney, por outro lado, ele aparece tanto na obra do Peter Pan quanto do Piratas do Caribe. Do Peter Pan, ele está no filme Pan, da Disney, onde ele é interpretado por Hugh Jackman, que ele é meio que o primeiro grande inimigo do Peter Pan, sendo que depois ele até é dito que o Capitão Gancho era um contramestre dele. E no primeiro filme da série Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, ele aparece meio que como uma homenagem, onde ele se chama Jacob e ele só tem os traços do Barba Negra, os fusíveis, fumegantes, etc., a barba longa. Ele é até interpretado por um ator mais desconhecido, que é o Vince Lozano. E posteriormente ele é interpretado por Ian McShane no quarto filme da série, que é conhecido como Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas. E aí realmente é o lendário pirata, é realmente interpretado com o mesmo nome, Edward Teach e tudo mais. Aí ele realmente aparece de verdade e não é uma homenagem, né? Realmente é o personagem. E o McShane, ele interpreta muito bem nesse filme. Como todo filme da Disney, aí tem diversos itens e coisas licenciadas para ele, bonecos e tudo mais do filme. Ele ficou ainda mais popular do que ele já era nas histórias. Ele aparece também nas obras de Rick Riordan, que é os livros do Percy Jackson. Ele aparece no livro Mar de Monstros, onde Percy Jackson meio que toma o controle do Queen Anne's Revenge. E ele tá lá, né, fazendo parte daquele movimento todo, e naquele filme, naquele livro, ele é dito que ele é filho de Ares. Outras aparições do lendário pirata na literatura são no livro do Neil Stephenson, o System of the Worlds, em Isle of Fires, do Wayne Thomas Batson, no conto The Devil and Daniel Webster, por Stephen Vincent Bennett, e no livro Black Hearts, de Nicole Castroman. Em séries, ele aparece como um personagem principal na série Crossbones, onde ele é interpretado por John Malkovich, e ele aparece também em uma série com o mesmo nome dele, que é Blackbeard. E nessa série aí, ele é interpretado por Angus MacFadyen. Ele também é interpretado em uma série homônima a essa por James Purefoy. Por fim, seu personagem, ele exerce um certo protagonismo em uma outra série muito famosa chamada Black Sails, é uma série da Starz, se eu não me engano, onde ele é interpretado por Ray Stevenson, que é o cara que fez o Justiceiro 2. Que é quem não tá lembrado. Em outras séries que o Barba Negra faz algumas aparições, algumas são bem conhecidas, como Doctor Who, que ele faz uma batalha mental com o segundo doutor da série. Ele também aparece em Voyage to the Bottom of the Sea, em Jack of All Trades, Time Squad, Once Upon a Time, que é uma série que até o pessoal gosta muito e conhece. Horrible Stories também é outra série que ele aparece, e em DC Legends of Tomorrow, que ele aparece lá também como uma homenagem. Nos quadrinhos, o Barba Negra também não ficou de fora, porque ele é visto no mangá One Piece, que ele é interpretado por, digamos assim, por 3 personagens diferentes. O Barba Branca, muito curioso esse nome, que é Edward Newgate, que é o nome dele lá dentro desse mangá, que é até uma homenagem para ele com o primeiro nome. Ele também aparece como o próprio Barba Negra, onde o nome dele é Marshall D. Teach, que é o nome dele, Teach. E na tripulação do Marshall D. Teach, ele tem um cara chamado Thatch, que também é uma homenagem a ele dentro desse mangá. Ele também faz uma aparição nos quadrinhos do Shazam, onde ele é ressuscitado pelo Dr. Sylvana como um dos 6 vilões da América. Outras aparições em quadrinhos é no quadrinho francês Vieux Sneak et Barbe Noire, onde ele é o antagonista, e como um personagem menor no quadrinho holandês Drakensblood. Eu tive que colar aqui, gente, porque esse é bem difícil. Ele participa também em alguns jogos eletrônicos, como o Assassin's Creed Black Flag, onde ele tem uma aparição bem interessante. Ele aparece também no Arena of Fates, no Saints Get Out of Hell, em Fate Grand Order, e ele aparece em Pirates Legends of Black Cat. E agora eu vou falar umas curiosidades sobre o Barba Negra. Ele tentou aposentar se casando com Mary Osmond
E quem fez esse casamento dele foi o grande amigo dele, o governador Charles Eden. E é bem curioso que ele tentou abandonar a pirataria, né? Ele não tinha esse viés de matar as pessoas. Supostamente ele não deixou nenhum tesouro enterrado. Aparentemente teve algum encontro, uma relação amorosa com Anne Bonny, que é uma outra pirata muito famosa. Ele era conhecido como Júnior, que deu uma grande festa na ilha de Ocracoke. E um outro grande pirata participou dessa festa, o Charles Vane. O nome Queen Anne's Revenge, que é o nome do navio dele, A Vingança da Rainha Ana, é tido muito mais porque as pessoas acreditam que ele tinha uma inclinação jacobina e ele acreditava que a Rainha Ana estava sendo injustiçada e ele era contra a dinastia do novo rei George, que era Hanover, mostrando meio que uma inclinação política dele e da tripulação dele. O navio que ele deixou para aquele capitão francês, ele foi chamado de Mauvais Rencontre, que é encontro ruim. Ele usava pequenas tranças na barba dele e ele usava fitas coloridas, ou seja, era bem curioso que as pessoas tinham medo naquela época, né? O Barba Negra tinha 14 esposas, uma em cada porto que ele passava. E foi esse nosso vídeo de hoje sobre o Barba Negra. Espero que vocês tenham gostado e falem nos comentários pra mim se vocês gostaram, o que pode melhorar, sugestões de novos personagens que vocês querem ver da história, que eu vou ver, eu vou olhar tudo e vou responder aquilo que eu puder. E eu espero que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante para mim, para continuar com esse belo trabalho que eu vou fazer para vocês. Então é isso, eu sou o Peter Paul, esse aqui é o Cult Saints, até a próxima!